Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, professor Samarques. Continuando com live no caso, boa noite, Anne Leite, minha querida doutora advogada, Fal, corretor, Fernando, advogado, companheiro advogado, Regina Augusto, e vamos lá, uma nova live, exatamente fazendo uma retrospectiva dessa questão dos conflitos no Oriente Médio. Ontem eu dei até uma avançada e falei Acordo de Oslo, só que eu vou retornar um pouco e vou ficar recapitulando alguns detalhes, mas retornando um pouco para falar de alguns assuntos. Boa noite, Jorge. Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Exatamente, retornando aqui para a década de 70. Observem só. A primeira tentativa de estender o clima de tensão no Oriente Médio em relação a Israel, na verdade, aconteceu em 1978. O presidente do Egito, naquela época, era o presidente Anwar Sadat. E ele, representando o Egito, se encontrou com o primeiro-ministro de Israel, Menahem Begin, fazendo acordo em 1978, onde o Egito reconhecia o Estado de Israel. Portanto, o primeiro a reconhecer a existência de Israel entre os árabes e muçulmanos, Israel enquanto nação dos judeus. E em troca, Israel devolveu para o Egito a península do Sinai, lá onde fica o Monte Sinai. Anwar Sadat, presidente do Egito, que realmente resolveu apertar a mão do primeiro-ministro de Israel, acabou em 1981 sendo assassinado por um radical muçulmano. Muito bem. Então vejam só, essa primeira tentativa de conciliação com os judeus, com os israelenses, aconteceu em 1978. Vejam só, em 1979 aconteceu a famosa Revolução Islâmica ou Revolução Iraniana. Até 1979, quem governava o Irã, que não é árabe, é muçulmano. O Irã é persa, não é árabe, mas é muçulmano. Quem comandava o Irã era o Shah Reza Pahlavi, um aliado dos Estados Unidos. Portanto, também um aliado dos Estados Unidos naquela produção, aquela região produtora de petróleo. Então, o Shah Reza Pahlavi impôs no Irã praticamente uma grande quantidade de costumes ocidentais. E o Shah Reza Pahlavi, ele era sunita. Então, em 1979, o Ayatollah Khomeini, principal liderança xiita do Irã, à frente de milhões de iranianos, derrubou o Shah Reza Pahlavi, que era aliado dos Estados Unidos. O Shah Reza Pahlavi foi obrigado a fugir para os Estados Unidos em um avião. Relembrando que o Shah Reza Pahlavi era sunita, ele foi derrubado pelo Ayatollah Khomeini, grande liderança xiita. E a partir desse momento começou o poder dos ayatollah lá no Irã. No caso, o Irã, de 79 até hoje, é um país xiita, comandado pelos ayatollahs. Hoje o ayatollah, que tem um poder religioso e, consequentemente, também poder político, já que é uma república islâmica teocrática, teodeuscracia, poder de líder religioso, no caso ali, é o Ayatollah Khamenei, filho do Ayatollah Khomeini, e é um país xiita. Muito bem. Em 1987, um caminhão, eu falei na live de ontem, um caminhão israelense, ele atropelou vários palestinos, matando entre os mesmos 4 palestinos. A partir dessa mais uma situação de palestinos perpetrado pelos israelenses, começou em 1987 a famosa intifada. Olha só, o que é intifada? É levante civil de palestinos contra os judeus, com apedrejamento, enfim, intifada no caráter da insurreição civil, rebeldia realmente para lutar contra os israelenses, já que exércitos não conseguiam derrotar Israel.
Exatamente nesse ano de 1987, com mais esse ato de humilhação contra os palestinos em Jerusalém, onde um militar israelense, dirigindo um caminhão militar, um caminhão do exército israelense, saiu atropelando, um radical saiu atropelando e matou inclusive 4 palestinos. E exatamente no ano de 1987 que nasceu o Hamas. O Hamas nasceu em 1987 e quem se o Hamas não é nada mais e nada menos do que um grupo de resistência palestina, um grupo de resistência islâmica, um grupo de resistência muçulmana. Lá nos idos dos anos 90, o Hamas resolveu radicalizar para cima dos israelenses, promovendo muitos atentados terroristas, muitos atentados a bombas em escolas, bombas em hospitais, bombas em ônibus, bombas em via pública. E exatamente nos anos 90 que nasce a figura do homem e da mulher bomba, seres humanos que verdadeiramente se explodem. Então, olha só, qual é o objetivo em si do Hamas? O Hamas, quando ele nasceu em 1987, claramente ele defendia a questão da dignidade dos palestinos, que são árabes e muçulmanos, já falei muitas vezes, mas também pregando a criação do Estado palestino. Só que o Estado palestino pregado pelo Hamas inclui a região de Gaza, inclui a região da Cisjordânia, inclui todo o território da Palestina, inclusive o território ocupado desde 1947 pelos israelenses. E nunca houve a possibilidade mínima de paz selada e concretizada entre o Hamas e Israel. Então, nos anos 90, a situação se agravou ainda mais porque o Hamas resolveu perpetrar realmente contra os israelenses, contra os judeus, ataques a bombas, nascendo inclusive a figura do homem, de homens, bombas e mulheres, bombas, nos anos 90, portanto. Nos anos 2000, olha só, nos anos 2000, aliás, em 1993, ocorreu a segunda tentativa de paz entre árabes e judeus. Em 1993, o presidente dos Estados Unidos era o Bill Clinton. Bill Clinton conseguiu reunir no chamado Acordo de Oslo em 1973. O Bill Clinton resolveu chamar, primeiro em acordo secreto, e depois mostrou para o mundo, que deixou o mundo todo estarrecido, o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, conseguiu colocar de frente para frente o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, de frente para o líder da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat. E foi assinado em 93 um acordo de Oslo. Ele, praticamente, o Bill Clinton, quase que obriga os dois a darem um aperto de mão. Ele pegou o braço de Yitzhak Rabin, pegou o braço de Yasser Arafat. Yitzhak Rabin, primeiro-ministro dos judeus, primeiro-ministro de Israel, e Yasser Arafat, líder principal, autoridade principal dos palestinos, Organização para a Libertação da Palestina, prega a criação do Estado palestino, pegou as mãos dos dois e fez com que os dois dessem um aperto de mão. Inclusive, Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, disse: de todas as mãos que um dia eu imaginei em apertar, a sua foi a última em que realmente eu imaginei esse gesto. E apertou a mão do Yasser Arafat, líder palestino. E o que define o acordo de Oslo? Uma precária ocupação. A formação de acampamentos palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Um detalhe, eu gostaria aqui de retroceder, mais uma vez, ao ano de 1979, quando aconteceu a Revolução Iraniana, a Revolução Islâmica. Em 1979, e esquecendo desse detalhe interessante, a União Soviética invadiu o Afeganistão. Quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, a União Soviética destruiu um gasoduto no Afeganistão, que estava sendo construído por uma empresa chamada Halliburton. A empresa Halliburton, ela pertence à família Bin Laden, do Osama Bin Laden. E
A Halliburton, da família Bin Laden, possui uma subsidiária nos Estados Unidos chamada Carlyle. A Carlyle, subsidiária da Halliburton, que é uma empresa saudita da família Bin Laden, produz para o exército americano tanques de guerra Bradley, além de comida enlatada para as Forças Armadas dos Estados Unidos. E tem a participação de um sócio que representa melhor essa empresa lá nos Estados Unidos, é George Walker Bush pai. Então, na verdade, todas as vezes que o exército americano entra em guerra, a família Bin Laden lucra. Então, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão e destruiu o gasoduto da família Bin Laden, causou prejuízo à família Bin Laden e causou prejuízo à família Bush. O Bush pai, que foi presidente dos Estados Unidos, pai do Bush filho, quando as Torres Gêmeas foram destruídas. Muito bem. Um dos 41 membros, eram 41 irmãos Bin Laden, um deles foi exatamente Osama Bin Laden, que estudou nos Estados Unidos. O pai de Osama Bin Laden era o maior construtor civil da Arábia Saudita, estudou nos Estados Unidos, e a família praticamente quase que todos viveram nos Estados Unidos, estudaram e tudo. Quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, e essa invasão durou de 1979 a 1989, Osama Bin Laden pegou o que teve da herança do pai, que deixou para os seus filhos 5 bilhões de dólares só de patrimônio pessoal. Osama Bin Laden foi para o Afeganistão e lá ele montou um grupo chamado a Base, que na língua árabe é Al-Qaeda. Al-Qaeda nasceu nesse período. Um detalhe, se a União Soviética invadiu o Afeganistão, estamos na Guerra Fria, a Al-Qaeda foi criada por Osama Bin Laden em apoio ao Afeganistão, portanto, para lutar contra a União Soviética que destruiu o gasoduto da sua família. Então adivinhe quem treinou e financiou a Al-Qaeda no Afeganistão durante 10 anos? Os Estados Unidos, a CIA. Assistam um documentário de um jornalista norte-americano chamado Michael Moore. Observe que lá aparece Osama Bin Laden em cima de um tanque de guerra soviético com um fuzil Kalashnikov, o AK-47 e um rádio de comunicação de frente para uma câmera de televisão, dizendo as seguintes palavras: Osama Bin Laden no deserto do Afeganistão lutando contra os soviéticos com apoio norte-americano. Assista Fahrenheit 11 de setembro, do jornalista Michael Moore, e aparece lá Osama Bin Laden dizendo as seguintes palavras diante de uma câmera de televisão: quero aqui agradecer aos meus irmãos americanos por nos ajudarem a lutarmos contra os nossos inimigos vermelhos, soviéticos. Ok? Muito bem. Lá no Afeganistão, a Al-Qaeda se uniu aos talibãs, estudantes afegãos, e que também foram treinados e financiados pelos Estados Unidos, pela CIA, para juntos os talibaneses se unirem à Al-Qaeda e lutarem contra os soviéticos. Então, os talibaneses e Osama Bin Laden e Al-Qaeda são crias norte-americanas de 79 a 89. Assistam Fahrenheit 11 de setembro. Inclusive, no documentário, aparece um grupo de talibaneses visitando a Casa Branca. E dentro da Casa Branca, eles ameaçaram uma norte-americana que entrou de véu e ela protestou por eles serem torturadores de mulheres. E o líder dos talibaneses que entraram na Casa Branca, ele disse que a sorte ela não está lá no Afeganistão, senão elas iriam ver o que era desrespeitar o homem. Desse jeito mesmo. Assistam Fahrenheit 11 de setembro. Mais avançando. Então, em 1993, aconteceu o Acordo de Oslo, permitindo que os palestinos, de maneira precária, montassem os seus acampamentos, os seus locais de pura miséria de moradia, tanto na faixa de Gaza como na Cisjordânia. O Acordo de Oslo foi assinado pelo primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin foi assassinado em 1995 por um radical israelense que não aceitava qualquer flexibilização para os palestinos. Muito bem.
Em 1996, ganhou as eleições de Israel o Likud. O Likud é um partido político de Israel de centro-direita à extrema-direita. E quem ganhou eleição naquele período? O que é hoje o mesmo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu assumiu primeiro em 1996. Muito bem. Então, nos anos 2000, repare que o Hamas nasceu em 1987. Nos anos 90, criou-se a figura do homem e da mulher, do homem bomba e da mulher bomba. Ou seja, radicalizou nos anos 90. Nos anos 2000, o Hamas resolveu mudar de estratégia. O Hamas se tornou um partido político. Um partido político na faixa de Gaza e parte na Cisjordânia. Como o Hamas se tornou um partido político, esse gesto foi visto como um gesto de início de abandono de ataques com bombas contra israelenses. Tanto que, em 2005, permitiu-se processo eleitoral em Gaza e processo eleitoral na Cisjordânia, para escolher os representantes dos palestinos em Gaza e na Cisjordânia. Olha só, quem disputou as eleições? Dois grupos. O Fatah, da Cisjordânia, que é estabelecido na Cisjordânia, e o Hamas na faixa de Gaza. O Fatah, para relembrar, era o braço armado criado a partir do surgimento da OLP, o braço armado da OLP, a OLP que surgiu em 1964. E quem ganhou as eleições em 2005? O Hamas. O Hamas que venceu as eleições, escolha da maioria, no caso, dos seus membros para governar Gaza e a Cisjordânia, logo o Hamas e o Fatah, eles começaram a gerar a facciosidade, ou seja, a divisão entre os próprios palestinos, nos grupos, no caso, o partido político, o Hamas, e o Fatah, que foi criado como braço armado da OLP. Muito bem. Logo, pessoal, todos vocês sabem que no ano de 2001, Osama Bin Laden, cria dos Estados Unidos, atacou o World Trade Center. Observe lá em Fahrenheit 11 de setembro, que quando Osama Bin Laden, com a Al-Qaeda, atacou os Estados Unidos, as Torres Gêmeas, sabe o que vocês vão ver no documentário de o Fahrenheit 11 de setembro? Vocês vão ver o ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush, pai, em um prédio ao lado do World Trade Center, sabe com que ele estava reunido? Com vários irmãos da família Bin Laden. Tanto que quando eles escutaram o primeiro avião batendo em uma das Torres Gêmeas, eles foram olhar pela janela e viram o segundo ataque, a segunda Torre Gêmea. Quando houve o ataque, o Bush filho, que era presidente dos Estados Unidos em 2001, estava visitando uma escola de crianças e o serviço secreto americano chegou no pé do ouvido do presidente e disse: presidente, os Estados Unidos, nosso país está sendo atacado. Ele demorou muito mais de 10 minutos para se levantar e tomar providência no chamado gabinete de crise. E como ele sabia que ele tinha sido advertido que Osama Bin Laden planejava atacar os Estados Unidos e não fez nada. Ao invés de ele tomar providência para evitar um ataque de Osama Bin Laden, ele fez foi reduzir o investimento para o serviço de inteligência e contra-inteligência dos Estados Unidos. E simplesmente ele foi lá jogar golfe, essas coisas. Então, quando ele percebeu, quando ele viu que realmente o ataque tinha sido perpetrado por Osama Bin Laden, foi que ele começou a inventar que o ataque tinha sido organizado por Saddam Hussein, que, diga-se de passagem, Saddam Hussein também é cria dos Estados Unidos
quando aconteceu a guerra Irã-Iraque. Repare que o Irã, em 79, passou a ser governado pelo Ayatollah Khomeini, que derrubou Reza Pahlavi. Reza Pahlavi era aliado dos Estados Unidos e foi derrubado pelo Ayatollah Khomeini. Então, o Ayatollah Khomeini tinha apoio da União Soviética. Quando começou a guerra Irã-Iraque, que durou 10 anos, na década de 80, a guerra Irã-Iraque foi na década de 80, enquanto os Estados Unidos apoiaram Saddam Hussein, a União Soviética apoiou o Ayatollah Khomeini do Irã. E foi naquele período, aparece no documentário, que Bush filho disse que realmente o seu pai deu 400 toneladas de armas químicas e biológicas para Saddam Hussein. Aí se pergunta, mas Samar, na Guerra do Golfo em 91, por que não, na Guerra do Golfo não? Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque após o ataque ao World Trade Center, por que os Estados Unidos não encontraram armas de destruição em massa? Porque os americanos destruíram as armas químicas e biológicas na Guerra do Golfo em janeiro de 91. Saddam Hussein invadiu o Kuwait em 90 e estourou uma guerra em 91, que foi a Guerra do Golfo, onde uma coalizão comandada pelos Estados Unidos para expulsar Saddam Hussein do Kuwait, expulsou Saddam Hussein do Kuwait. Saddam Hussein explodiu 1.653 poços de petróleo do Kuwait, gerando o maior crime ambiental da história da humanidade. Os Estados Unidos invadiram o Iraque, os Estados Unidos expulsaram o Iraque do Kuwait, na chamada Guerra do Golfo, em janeiro de 1991, e os Estados Unidos destruíram as 400 toneladas, inclusive antraz, de armas químicas e biológicas em 1991. Então, em 2001, quando o World Trade Center foi atacado pela Al-Qaeda, o Bush filho sabia que o ataque tinha sido obra de Osama Bin Laden e começou a acusar Saddam Hussein exatamente porque ele sabia que tinha sido obra de um dos membros da família Bin Laden, que era aliada da família Bush, que tem negócios com a família Bush. Então é isso, gente. Essas células, uma boa parte, é cria dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Em 2002, a ONU aprovou uma resolução para se criar o Estado palestino. E até hoje, os palestinos esperam por uma nação, esperam por um país. Em 2021, começou mais uma vez a radicalização, a animosidade, a ferocidade do Hamas contra Israel. Por quê? Porque quem governa Israel não é nada mais e nada menos do que Benjamin Netanyahu do Likud, que é um partido de centro-direita ou extrema-direita, linha dura, extremamente conservador, que altamente cruel em relação à faixa de Gaza. Israel não deixava entrar nem remédio em Gaza de 2021 para cá, nem remédio. Um detalhe, em abril de 2023, a polícia de Israel abriu fogo contra palestinos na mesquita de Al-Aqsa. A mesquita de Al-Aqsa, uma mesquita muçulmana em Jerusalém, estavam os árabes em oração e a polícia israelense abriu fogo, morreram mais de 100 pessoas. Não respeitaram o templo religioso muçulmano, não respeitaram os árabes, não respeitaram os palestinos e abriram fogo em um templo religioso com aquele povo árabe em pleno processo de oração. Detalhe, a polícia israelense não deixou com que médicos e paramédicos encostassem para socorrer os feridos. E exatamente esse ataque à mesquita de Al-Aqsa, em abril de 2023, que foi praticamente o estopim do que já começou a ser planejado desde 2022 pelo Hamas, comandado pelo Mohamed Deir, que hoje, em bombardeio, os Estados Unidos mataram o irmão do líder do Hamas e o seu filho. Então, aí está
Israel foi atacado maciçamente por foguetes, não são mísseis, pessoal, viu? O Hamas, ele ataca Israel com foguete. Qual é a diferença, Samado? O míssil, ele tem precisão de alvo. Ele é guiado, por exemplo, via satélite. Ai de Israel, se tivesse sido alvo de do Hamas, de ataques com mísseis. Porque só no primeiro momento o Hamas atacou Israel com mais de 5.000 foguetes. É uma arma bastante artesanal, já produzida maciçamente nos túneis da faixa de Gaza desde 2021, já com a perspectiva de um ataque a Israel. Samarques tem perspectiva de paz? Difícil, gente, difícil. Por que difícil? Porque jamais os dois povos irão abrir mão de Jerusalém. Para ter paz, Israel e os Estados Unidos têm que aceitar o surgimento de um país para colocar os palestinos, dividindo inclusive a cidade de Jerusalém. Jerusalém que tem o Santo Sepulcro cristão. Jerusalém que tem o Muro das Lamentações dos judeus. Jerusalém que tem o Templo do Domo da Rocha, que é exatamente o local de onde o corpo de Maomé teria ido para o céu, corpo e alma. Então, outro detalhe terrível, Israel não está permitindo que 2.600.000 palestinos tenham o direito, acesso à comida, à água, à energia, à eletricidade, energia elétrica e nem remédio. Ajuda humanitária nenhuma está permitida. A única saída que Gaza tinha, Israel destruiu. Sem deixar de ressaltar que Israel também está usando fósforo branco sobre a faixa de Gaza, que é uma substância extremamente venenosa, que tem que ficar o tempo todo dentro d'água, porque sair da água o fósforo branco, ele tem ignição espontânea, ele inflama muito facilmente com a presença do ar. O fósforo branco é proibido no mundo inteiro. É uma arma química proibida no mundo inteiro. Sem deixar de ressaltar que, como sempre, os Estados Unidos acirram ainda mais os ânimos, porque os Estados Unidos enviaram para Israel 8 bilhões de dólares, a maior embarcação de guerra do planeta está chegando já ali no mar Mediterrâneo, de frente para a faixa de Gaza, e também está mandando os aviões de combate F-35, que é uma das mais poderosas aeronaves de combate dos Estados Unidos. E para terminar, Israel já com os ataques, Israel ele já destruiu mais de 5.000 prédios em Gaza. A faixa de Gaza está destruída, arrasada. E graças a Deus o Egito agora se prontificou a ser uma espécie de corredor humanitário para que palestinos e até mesmo brasileiros possam fugir da faixa de Gaza em direção ao Egito. Só que o Egito já está preocupado porque não sabe até quanto tempo esses palestinos irão ficar em território egípcio, o que irá gerar uma verdadeira convulsão social no Egito, porque são 2,6 milhões de palestinos em uma faixa de terra que só tem 5 de largura, variando até 12 de largura por 40 km de comprimento. Sem água, sem luz, sem comida, sem remédio, sem atendimento humanitário. E agora, hoje, o Paquistão, potência nuclear, país muçulmano, avisou que, caso Israel invada a faixa de Gaza por terra, que vai ter um derramamento de sangue terrível. O Hamas tem mais ou menos 40.000 homens e mulheres bombas lá dentro de Gaza, tem apoio do Fatah lá da Cisjordânia, tem apoio do Hezbollah do sul do Líbano, que tem mais de 150 homens e mulheres prontos para morrer. Israel convocou no primeiro momento 80.000 militares, agora convocou 300.000 reservistas, está mandando buscar israelenses no mundo inteiro que estejam passando férias em vários lugares do mundo, inclusive na América do Sul, inclusive no Brasil. Convocando a todos para participarem de uma guerra que com certeza será derradeira, aliás, será longa, e que irá com certeza varrer todas aquelas construções da faixa de Gaza.
Como o exército Israel vai ter que entrar de casa em casa, então imagina o derramamento de sangue entre pessoas inocentes, crianças, mulheres, idosos, mas também irão morrer muitos israelenses. Então o Paquistão disse que hoje, repito, o Paquistão disse hoje que caso Israel invada a faixa de Gaza por terra, o Paquistão irá dar ao Hamas os seus mísseis nucleares balísticos. O que é uma arma nuclear balística? É uma arma nuclear intercontinental. O Érico Hobsbawm, o maior historiador que o mundo já viu, que quando estava vivo foi considerado o mais inteligente do planeta, ele diz que as duas primeiras guerras mundiais foram guerras entre países ricos e ricos capitalistas. E a terceira guerra mundial seria uma guerra entre ricos e pobres, entre Ocidente e Oriente, entre cristãos, irmãos dos judeus, contra muçulmanos. Portanto, a profecia de Érico Hobsbawm nunca esteve tão possível de se concretizar, porque se o Paquistão entrega arma nuclear para o Hamas, é guerra nuclear. Muito obrigado, pessoal, boa noite. Eu vou sempre ficar fazendo lives a respeito desse assunto. Bom dia, meu amigo Felipe Mota, produzindo aqui, querido, a segunda live sobre os conflitos do Oriente Médio. Muito obrigado, Samara, muito obrigado, Cristina, muito obrigado, Juarez, muito obrigado a todos os amigos que estão realmente nos dando esse prazer de assistir essas lives e ficar bem esclarecido sobre as raízes desse conflito que ameaça a humanidade. Infelizmente, pessoas do mundo inteiro estão morrendo nesse conflito e, graças a Deus, muitos brasileiros teve êxito o repatriar desses brasileiros com pronto atendimento por parte do governo brasileiro. E esse assunto não deve ser levado em consideração. Bom dia, Luciana Raquel. Bom dia, querido. Bom dia, Rui Castro. Tranquilo, meu querido. Então, a gente tem que realmente utilizar as redes sociais, parar com esses acalorados debates, essas discussões, dizendo que a esquerda defende Hamas. Ninguém defende violência, ninguém defende radicalismo. O que se prega realmente é a criação do Estado palestino. Enquanto não se criar o Estado palestino, o derramamento de sangue sempre vai ser presente e com certeza a possibilidade real de uma guerra nuclear, como o Paquistão hoje já ameaçou Israel em dar ao Hamas armas nucleares. Um perigo isso. Pelo amor de Deus, isso tem que parar. A humanidade tem que pressionar os Estados Unidos, a humanidade tem que pressionar a ONU, a humanidade tem que pressionar Israel, os judeus, para que eles respeitem e aceitem a criação do Estado de Israel, que foi uma determinação, inclusive, de uma resolução da ONU em 2002. Nasceu Israel em 1947, Israel expulsou os palestinos da Palestina em 1948, perseguiram os palestinos da Cisjordânia, expulsaram de lá, os palestinos foram para o sul do Líbano, atacaram os palestinos no sul do Líbano, e até hoje os palestinos vivem espalhados pelo mundo, vivendo de forma miserável, na região do Oriente Médio, do mundo inteiro, sem ter uma pátria, sem ter uma nação, sem ter um território. O que os radicais querem? Muito simples, um país para eles, um país para o povo palestino, um país para o povo palestino, que é um povo árabe, é um povo muçulmano. Então só o louco apoia radicalismo e violência do Hamas, ninguém apoia a violência, mas a situação é extremada exatamente porque não se criou o país dos palestinos. Muito obrigado a todos, boa noite. E não vamos nunca debater isso aí com o ângulo religioso, muito menos falando de questões ideológicas que não tem nada a ver questão ideológica. Isso aí tem que ser pensado de maneira histórica, de maneira responsável, como assim ver a ciência. Muito obrigado a todos vocês.